Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que iniciamos este webinar que terá como tema Reforma Administrativa, Desenvolvimento dos Negócios e da Economia, e será proferido pelo excelentíssimo Ministro da Justiça e Segurança Pública, professor Dr. André Luiz de Almeida Mendonça. Ressaltamos que este evento faz parte das atividades programadas obrigatórias dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o objetivo de proporcionar aprendizado aos alunos, além da sala de aula, promovendo a integração da universidade com a comunidade. Este webinar foi realizado pelo Centro de Ciências Sociais e Aplicadas por meio de seus programas de mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios, mestrado profissional em Economia e Mercados, mestrado e doutorado profissional em Controladoria e Finanças Empresariais, em conjunto com a Faculdade de Direito, representada pelos cursos de mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico. Teve também o apoio do Mackenzie Soluções, unidade de negócios do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que atua junto às empresas privadas e públicas com projetos de consultoria, pesquisa e desenvolvimento, além de cursos in company para diversos segmentos empresariais. Como essa atividade estimula o exercício do protagonismo estudantil, o tema e o palestrante foram indicados pelos próprios alunos, que estão sendo representados nesta noite pelo moderador e pelos debatedores. Queremos agradecer as autoridades que estão conosco no evento, o excelentíssimo Ministro da Justiça e Segurança Pública, professor Dr. André Mendonça, Dr. José Francisco Rintze Júnior, diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura, representando o senhor José Inácio Ramos, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor Dr. Luiz Carlos Lemos Júnior, pró-reitor de Planejamento e Administração, representando o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradecemos também a presença dos diretores da Diretoria Executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nos acompanham nessa noite, a presença do Dr. Sérgio Dantas, coordenador-geral de cursos de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, representando a professora doutora Janete Brunstein, pró-reitora de graduação. Agradecemos a presença do professor Dr. Cláudio Parisi, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do professor Dr. Jean Paulo Borges Mânio, diretor da Faculdade de Direito de nossa universidade, bem como os demais diretores que nos acompanham por este canal e pelo YouTube. Queremos agradecer também a presença do reverendo Dr. Gildásio Jesus Barbosa dos Reis, capelão universitário, representando o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro. Agradecemos ao professor Valdomiro de Oliveira Barbosa Júnior, gerente do Mackenzie Soluções, bem como a presença dos coordenadores dos programas de mestrado e doutorado ligados diretamente a este evento. Queremos agradecer a presença de todos que nos acompanham neste evento. E agora gostaríamos de aproveitar a oportunidade e convidar o reverendo Dr. Gildásio Jesus Barbosa dos Reis para realizar uma reflexão bíblica, tendo em vista que temos o hábito de iniciar os nossos eventos com este momento devocional. Obrigado, Luciana. Uma boa noite a todos. Iniciei aqui cumprimentando o Dr. André Mendonça, digno ministro da Justiça. Cumprimento também o Dr. José Rintze, nesse ato representando o nosso presidente, José Inácio Ramos. Estendo meus cumprimentos também ao Dr. Luiz Lemos, representando o magnífico reitor da nossa universidade. Cumprimento também ao Sérgio Dantas, estendo os meus cumprimentos aos nossos queridos diretores aqui, Dr. Cláudio Parisi, Dr. Jean Paulo Ismânio, a todos aqueles que nos acompanham. O nosso desejo é que essa seja uma excelente web para todos. Eu quero fazer a minha reflexão, breve reflexão, numa passagem que se encontra no Salmo 37, apenas o versículo de número 5, onde Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O contexto que nós estamos aí vivendo desde o ano passado são dias de extrema preocupação para todos nós, número cada vez
mais de mortes que vem crescendo, e outros efeitos dessa pandemia, como a fome que atinge a tantas pessoas, de acordo com os dados do IBGE, são quase 11 milhões de brasileiros que estão passando fome nesse instante. E, portanto, medo, insegurança, crise tem feito parte do cotidiano de muitas pessoas. E eu penso que num momento como esse, uma reflexão a respeito daquilo que pode nos dar esperança, de que pode encorajar o nosso coração e de alguma maneira nos acalmar diante de de toda essa crise que nós estamos aí vivendo. E esse versículo escrito aqui pelo Davi, ele nos ensina algumas coisas interessantes. Eu quero dividir a minha fala em 3 momentos breves aqui. E o primeiro momento é o fato de que Davi, ele nos convida a entregar o nosso caminho ao Senhor. Ele nos convida a uma entrega. Entregar significa o ato de você incluir todas as suas atividades, entregar a sua família, sonhos, medos, tudo aquilo que de alguma maneira nos preocupa. A entrega significa colocar, depositar a sua vida e tudo aquilo que de alguma maneira está relacionado a você diante de Deus. Isso me parece fazer eco àquilo que o apóstolo Pedro também deixou escrito na sua carta, quando ele diz que nós devemos lançar, é a mesma ideia de entregar a Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, o primeiro aspecto desse versículo é o fato de que Davi nos convida a uma entregar aquilo que de alguma maneira está trazendo um fardo muito grande, um peso muito grande. E nós temos encontrado pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis, enfim, nós encontramos pessoas hoje que estão sobrecarregadas e com tudo que nós estamos aí presenciando. E o convite de Davi é de uma entrega, de depositar diante de Deus aquilo de alguma maneira inquieta o nosso coração. A maneira como nós fazemos isso, embora não esteja nesse versículo, mas me parece ser de conhecimento de todos nós aqui, que a única maneira de você entregar alguma coisa a Deus é através da oração. Isso nós aprendemos com o apóstolo Paulo, por exemplo, quando Paulo nos diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas em tudo nós devemos entregar a Deus através da oração, da súplica e com ações de graças, tudo aquilo que de alguma maneira está trazendo ansiedade, inquietação, medo ao nosso coração. Então, o primeiro aspecto é entrega. O segundo aspecto desse versículo é quase que um desdobramento do primeiro, e só vai fazer sentido por causa do primeiro, quando ele diz aqui que nós devemos confiar ao Senhor. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu sei que confiar em Deus não é fácil, não é algo tão simples. Não é fácil confiar nele em momentos de dificuldade. Isso porque ninguém gosta da dor, e quando ela surge, nós queremos nos ver livres dela o quanto antes. Mas quando nós não confiamos em Deus, o que normalmente acontece é que nós estamos, então, duvidando de sua soberania, nós estamos, então, questionando a sua bondade, nós estamos lançando dúvidas sobre o caráter dele. Bom, fazendo uma analogia com os nossos relacionamentos, e parece-me que isso é muito claro, né? Que quando nós não confiamos em alguém, nós estamos dizendo, olha, essa pessoa não é digna da nossa confiança. Você, de alguma maneira, está questionando o caráter dessa pessoa. Então, veja que seriedade é quando nós também deixamos de confiar em Deus. Por isso que Davi, aqui ele nos convida a um ato de confiança.
Agora, é óbvio, usando ainda a analogia dos nossos relacionamentos, nós não conseguimos confiar em alguém que nós não conhecemos. Por isso, é sempre importante a gente conhecer a Deus. E a maneira de conhecer a Deus é através ah, da Bíblia dos cristãos. Então, veja, como que nós conhecemos uma pessoa? Nós conhecemos uma pessoa a partir do contato, a partir do relacionamento, a partir daquilo que ela se revela para nós. Então, falando de um ato de confiança em Deus, portanto, nós devemos conhecê-lo. E a única maneira de conhecer a Deus é através do instrumento pelo qual ele se revelou a nós, que é através da Escritura Sagrada, através desses 66 livros registrados aqui, nisso que nós estamos aqui dizendo que é a Bíblia. Agora, óbvio, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, é óbvio que eu vou ter dificuldade de conhecer a Deus, e não conhecendo a Deus, eu vou ter também dificuldade de confiar nele. E a terceira coisa que Davi aqui nos orienta e nos ensina é que quando eu entrego a minha vida, o meu caminho, a minha história, os meus sonhos a, ao Senhor, a Deus, e confio nele, o texto nos diz que há um resultado disso. O texto nos diz que e ele o mais ele fará. Ou seja, o mesmo Deus que diz para mim e para você que nós devemos entregar os nossos cuidados a Ele e confiar nele, agora Ele está dizendo que Deus vai agir em nosso favor. Então, nós não precisamos viver ansiosos, apavorados, com medo quanto ao nosso futuro. O nosso trabalho é descansar no fato de que Deus, como ser soberano que é, ele sempre está agindo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, porque não há nada nesse mundo que passa desapercebido por ele. Ele o fará. Isso não significa que Deus vai fazer exatamente o que nós entregamos a ele ou que nós confiamos a ele. O que ele está dizendo é que ele vai agir, e isso eu não tenho dúvida, é que ele vai agir providencialmente na nossa vida, fazendo a sua vontade como Criador e sustentador de todas as coisas. Nós, os cristãos, nós não acreditamos que a vida está ao sabor do acaso, que a vida está ao sabor da sorte. Não, Deus, a todo instante, Ele tem o melhor para cada um de nós. Pois sua providência sempre atua em nossa vida no momento certo e da maneira correta, já que não é o acaso ou a sorte que nos conduz, mas o próprio Deus, com sua infinita sabedoria e providência. Portanto, quer na prosperidade, quer na adversidade, nada está além das mãos de Deus, daquele que faz toda a sua vontade. E nesses dias, meus queridos, nesses dias tão difíceis que nós estamos aí presenciando, a minha oração nesses dias tem sido mais ou menos assim: Deus, eu te peço que o Senhor me ajude a entregar todas as minhas ansiedades em tuas mãos e descansar na certeza de que o Senhor sabe o que faz, embora eu não entenda tudo e como o Senhor faz as coisas, mas eu quero confiar plenamente em Ti e ter a certeza de que o Senhor pode fazer muito mais do que eu peço, muito mais do que eu penso, muito mais do que eu sonho. Portanto, ajuda-me a confiar, a descansar, sem dúvida nenhuma. Isso vai fazer muito bem para a sua saúde espiritual, muito bem para a sua saúde emocional, muito bem para a sua saúde mental. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa web, essa programação,
e que tudo que for conversado, debatido, possa ser tremendamente enriquecedor para o nosso país tão carente de auxílio e de ajuda nessa área tão importante que vocês vão conversar hoje. Eu quero aproveitar e, com liberdade, pedir que você me acompanhe numa breve oração, assim encerrando, portanto, a minha fala. Deus amado, a nossa oração nesse sentido e nessa noite é suplicando que o Senhor derrame a tua graça sobre a nossa nação, que o Senhor esteja abençoando o nosso presidente, que o Senhor esteja abençoando toda a sua equipe e todas as medidas que estão sendo adotadas, objetivando, assim, colocar um fim nessa pandemia. Pedimos que o Senhor esteja abençoando essa live, essa programação e tudo aquilo que será debatido, que possa ser também uma contribuição enorme para o nosso país. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui, abençoando as suas famílias, cuidando desse momento tão crítico que nós estamos atravessando, mas livra-nos dessa doença, cuida dos nossos idosos, cuida dos nossos filhos, cuida de todos aqueles que nós amamos. Nós pedimos a tua proteção e a tua bênção. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigada, reverendo Gildásio. E agora, para dar as boas-vindas, convidamos o diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Cláudio Parisi. Boa noite, professor. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Agradeço as palavras do reverendo Gildásio, que sempre nos dá conforto e esperança, e certamente viveremos dias melhores. Gostaria de dar as boas-vindas, em especial ao ministro Dr. André Mendonça. Agradeço o senhor por ter aceito o convite, pela disponibilidade e oportunidade em trazer os esclarecimentos sobre o tema que é muito relevante para a nossa sociedade, que é a reforma administrativa. Diria que é uma das reformas mais importantes que precisam ser feitas para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Agradeço a presença de todas as autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Instituto Presbiteriano Mackenzie, já mencionados no início do cerimonial. Não posso deixar de agradecer ao nosso parceiro, diretor da Faculdade de Direito, o professor Jean Paulo Ismânio. Agradeço aos coordenadores do nosso estrito senso, o professor Reinaldo Marcondes, do mestrado profissional em Administração e Desenvolvimento de Negócios, o professor Pedro Rafi Vatanian, do mestrado profissional em Economia e Mercados, o professor José Carlos de Anomari, do mestrado e doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais, e o do professor Fábio Ramazani Bechara, do mestrado e doutorado em Direito Público e Econômico, Político e Econômico. Agradeço aos moderadores e debatedores pelo entusiasmo e dedicação e interesse na organização e por participarem desse evento. Certamente, eles são responsáveis por essa oportunidade de estarmos juntos hoje com o ministro de Estado numa discussão tão importante como da reforma administrativa. Gostaria de agradecer também, em especial, ao professor Alexandre Capelosa, do mestrado em Administração e Desenvolvimento de Negócios, pela coordenação do evento. E gostaria de ressaltar que esse evento, o formato que estamos usando, que está sendo realizado, além de ser uma inovação, estimula e ajuda a consolidar o exercício da interdisciplinaridade e com o envolvimento de unidades acadêmicas, no caso, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que é a nossa Escola de Negócio, e a Faculdade de Direito, por meio de seus cursos, professores e alunos. Desejamos a todos que seja um excelente webinar e muito grato pela atenção. Obrigada, professor Parisi. Agora gostaríamos de convidar para realizar essa saudação o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Jean Paulo Ismânio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu queria... Professor, seu áudio desligou. Eu estou com dificuldade. Agora voltou? Estou com dificuldade. Agora desligou de novo, professor.
Agora abriu? Abriu sim. Agora, então, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o pró-reitor, professor Lemos, em nome do reitor, doutor Rintz, em nome do Instituto, agradecer ao reverendo Gildásio suas maravilhosas palavras, uma bênção sempre que o ouvimos. Queria cumprimentar o professor Parisi, sejam muitas as parcerias do direito, né, com o Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Queria cumprimentar todos os organizadores por esse evento maravilhoso. Dizer que para nós, da Faculdade de Direito, é uma honra, é um privilégio ter o ministro da Justiça falando sobre a reforma administrativa, de negócios. O doutor André Mendonça, ele é maquinsista, é um amigo de todos nós. Nós é sempre, como disse, um privilégio ouvi-lo num tema tão relevante para o nosso país. Desejar um excelente evento a todos. Grande abraço. Muito obrigada, professor. E agora gostaríamos de convidar para realizar a sua saudação o pró-reitor de Planejamento e Administração, professor Dr. Luiz Carlos Lemos Júnior, representando o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Boa noite, professor Lemos. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Eu quero, nesse momento, cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro da Justiça e, em nome do magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, quero dar-lhe as boas-vindas ao tempo em que lhe saúdo por ter aceitado estar conosco neste evento. Aproveito para destacar a relevância do tema e, assim, fazer votos de uma promissora exposição. Muito obrigado. Obrigada, professor Lemos. E agora gostaríamos de convidar para realizar a sua saudação Dr. José Francisco Rintz Júnior, diretor de infraestrutura do Instituto Presbiteriano Mackenzie, representando o presidente de nossa mantenedora, Sr. José Inácio Ramos. Boa noite, doutor Rintz. Muito boa noite a todos. Nós saudamos inicialmente o doutor André Mendonça, digníssimo ministro da Justiça, em nome do nosso presidente José Inácio Ramos. Saudamos o doutor Lemos, saudando assim o nosso reitor, também o reverendo Gildásio, saudando dessa maneira o nosso chanceler e todos os pró-reitores, os nossos diretores, os coordenadores, os professores, os alunos, todas as autoridades, todos os nossos convidados, os meus colegas da Direx e também os nossos colegas do Mackenzie Solução, organizadores desse evento. Desejamos um evento profícuo e que Deus nos abençoe e guarde. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rintz. Gostaríamos de agradecer às autoridades que estiveram conosco fazendo as suas saudações. E agora passamos à condução dos trabalhos para o moderador desta noite, o mestrando do programa de pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Alexandre de Almeida Mendonça, que fará também a leitura do currículo resumido do excelentíssimo ministro da Justiça e Segurança Pública, professor Dr. André Mendonça. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer ao Mackenzie, essa instituição que nos acolhe e nos dá oportunidades como esta. Em nome do professor Reinaldo Marcondes, cumprimento todas as autoridades do Mackenzie aqui presentes. É uma honra ter aqui a presença do senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, o excelentíssimo professor Dr. André Mendonça, para debatermos o tema, a reforma administrativa e os efeitos no desenvolvimento dos negócios e da economia. Após a fala do senhor ministro, iniciaremos o debate com a participação dos colegas mestrandos e doutorandos Érica Fernandes, Cleiton Calistro, Eduardo Almeida e Valdir Recalde. Depois de uma primeira rodada de perguntas dos debatedores, o debate será aberto aos participantes e ouvintes por meio do chat. André Mendonça, 48 anos, atualmente ocupa o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, advogado da União desde 2000, é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, onde apresentou teses sobre recuperação de ativos desviados pela corrupção, que receberam o prêmio extraordinário daquela instituição.
Também é pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília. Em 2011, recebeu o Prêmio Inovare, que reconhece as melhores práticas exercidas no âmbito do Poder Judiciário, na categoria especial, cujo tema foi o combate ao crime organizado. Atualmente é professor do Programa de Doutorado em Estado de Direito e Governança Global da Universidade de Salamanca, na Espanha, dos programas de doutorado e mestrado da Faculdade de Direito de Bauru, do curso de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília, e do LLM em Direito Compliance, da Fundação Getúlio Vargas. Foi advogado da União de janeiro de 2019 até abril de 2020. No comando da AGU, em 2019, assegurou a recuperação de 7,5 bilhões para os cofres públicos por meio de acordos de leniência com empresas envolvidas em irregularidades. Entre 2016 e 2018, já havia coordenado equipes de negociação de acordos de leniência, atuando como assessor especial na Controladoria Geral da União. Também criou forças-tarefas para atuar em leilões de infraestrutura, o que garantiu ao país investimento na ordem de 233 bilhões de reais. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é do senhor. Obrigado, Alexandre. Alexandre, é um privilégio estar aqui com você nessa noite, não só por estarmos no Mackenzie, mas até por sermos irmãos. Então, como irmão, como amigos e como mackenzistas, para todos nós é um privilégio. Me permitam cumprimentar as autoridades do Instituto Presbiteriano Mackenzie, na pessoa do seu presidente, o diretor Hentz Júnior, na pessoa do reitor, do magnífico reitor, o nosso professor Luiz Lemos, ao mesmo tempo, vários dos professores, me permitam citar nominalmente o professor Cláudio Parisi, o professor Jean Paulo Ismânio, o professor Valdomiro de Oliveira Barbosa Júnior, professor Reinaldo Cavaleiro Marcondes, professor Pedro Raff Vartanian, professor José Carlos Iadomari, professor Fábio Ramanazzi Bechara e o professor Alexandre Capelosa, em nome dos quais cumprimento todos os demais professores e também saúdo em nome do Alexandre todos os alunos do Mackenzie, todos aqueles que nos acompanham nessa noite. Privilégio falar sobre esse tema, um tema que eu gosto muito, governança pública, de modo mais específico hoje, reforma administrativa, e me permitam começar com algumas curiosidades sobre o texto que foi apresentado, sobre essa PEC apresentada pelo excelentíssimo senhor presidente da República ao nosso Congresso Nacional. A proposta que nasce no Ministério da Economia, ela então é encaminhada ao Palácio do Planalto, mais precisamente à Casa Civil, que então tem o dever ali de fazer uma análise na sua subchefia de assuntos jurídicos da Presidência da República sobre o texto encaminhado. E nas primeiras conversas que a subchefia mantém com o presidente pede ao então subchefe, a mim, enquanto advogado-geral, e ao ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, que façam uma análise do texto como um todo. E, a partir desse momento, nós três começamos a atuar. Era ali a altura do mês de novembro, mais ou menos, de 2019. E, como é um tema que eu gosto muito de estudar e de trabalhar e de lecionar até, eu pedi autorização ao presidente da República. Eu não iria tirar férias, mas pedi autorização, então, a ele para tirar férias, que eu iria passar 20 dias em Salamanca, na universidade, estudando reforma administrativa no mundo para tentar contribuir
na medida do possível, com o texto que seria apresentado. Então, eu me desloco para a Espanha lá dia 31 de dezembro de 2019, fico lá 20 dias, e nesse período me concentro na Universidade de Salamanca e passo a estudar reforma administrativa basicamente em 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. E descubro algo através dos artigos que começo a ler que me consola. Que havia críticas em todas as reformas administrativas desses países. E a conclusão dos autores era assim: não há uma reforma administrativa perfeita. Então, que nós, de alguma forma, descansássemos com um consolo, é que por mais que tentássemos melhorar a estrutura do Estado, ou dos servidores, a admissão de servidores, e o que regula o serviço público, certamente nada seria perfeito, porque existe todo um arcabouço jurídico-político que muitas das vezes, e até a nossa falta de compreensão ou a nossa incapacidade de resolver todos os problemas, ela se revelará em algum momento no texto não só enviado, como no texto aprovado. Então, certamente não haverá resolução de todos os problemas através de uma reforma administrativa, mas sim se deve avançar em aperfeiçoar o Estado brasileiro e qualquer Estado. Segunda realidade, a insatisfação com o serviço público é uma unanimidade em todos os países também. Então, nós não vamos conseguir também resolver na prática ou atender a todas as expectativas de resolução dos problemas do serviço público através de um texto normativo. Basicamente porque, no fundo, o Estado é composto por pessoas, por servidores públicos, e esses têm suas imperfeições, as suas limitações, as suas dificuldades, como existe também no setor privado, etc. Em terceiro lugar, me deparei com a seguinte chave em todas as reformas administrativas desses 3 países. O ponto central para resolver o problema está na forma de admissão do servidor público. Então, a centralidade eu preciso escolher os melhores profissionais, mas isso não basta. Não basta ter o melhor profissional, aquele que passa em primeiro lugar no concurso público. Eu preciso ter também profissionais com o espírito de servir ao público e não de se servir do público. Então, a grande chave que esses países colocam eu preciso ter uma forma de seleção que me permita escolher o melhor, mas o melhor em conhecimento e o melhor no espírito de servir à sociedade e ao Estado e ao país. Outra coisa importante, a questão da burocracia. Também, já de estudos anteriores, mas revisitei alguns artigos, e aquela sensação de que a burocracia é a razão de todos os males. É uma meia-verdade. A burocracia é necessária também. E, ao mesmo tempo em que excesso de burocracia é causa de corrupção, porque você cria dificuldades para depois ir vendendo as facilidades, a ausência de burocracia também é causa de corrupção, porque a corrupção fica descontrolada, desmedida, você não consegue acompanhar. Então, a questão não é ter muita ou pouca burocracia. A questão é você ter um Estado eficiente. Então, eu preciso ter um Estado que seja eficiente, com bons profissionais, capazes de servir ao público, que tenha uma boa preparação, etc. Diante desse quadro todo, um dos pontos muito sensíveis quando se fala em serviço público
é a questão da estabilidade do servidor público. Então, e aí nós precisamos compreender um pouco a história. Por que existe a estabilidade no serviço público? Existe porque, quando não havia estabilidade, o governante de plantão ele era capaz de impor a sua vontade ao servidor, e esse servidor não tinha nenhuma garantia de, diante de propostas não legítimas, se recusar a fazer aquilo que estava sendo proposto. Então, por medo de ser despedido, ele acabava se submetendo àquele arbítrio, àquele abuso, e prejudicava o Estado como um todo. Então, se em determinado momento, para se evitar o abuso, se evitar o arbítrio, se garantir a imparcialidade no trato das coisas relacionadas aos serviços públicos, a impessoalidade no tratamento das pessoas que têm uma relação com o serviço público, se constituiu esse Instituto da Estabilidade. Só que, ao longo do tempo, se descobre que esse remédio tem efeitos colaterais, que ela acabou gerando ou contribuindo bastante para uma ineficiência do serviço público. Então, eu precisaria ter regras de equilíbrio entre essa estabilidade e as garantias da eficiência no serviço público. Muito se discutiu, e eu gostaria, a minha ideia inicial era que nós trouxéssemos parâmetros, marcos já no texto constitucional, sobre carreiras e sobre critérios para que carreiras tivessem a estabilidade. Quais carreiras teriam essa estabilidade? Quais os critérios para que essas carreiras fossem consideradas aquilo que nós chamamos carreiras típicas de Estado. Então, nós criamos modelagens de carreiras, basicamente carreiras num primeiro nível que teriam ou cargos com um prazo determinado para estar no serviço público, carreiras com vínculo por prazo indeterminado, carreiras típicas de Estado e carreiras ou cargos típicos de liderança e assessoramento. Então, eu teria aqueles com vínculo por prazo determinado, isso está previsto lá no artigo 39A, pessoas que essencialmente exerceriam um trabalho temporário na administração pública. Então, vamos supor, nós tivemos recentemente demandas específicas, não sei se vocês se recordam, de filas no INSS. E se cogitou trazer pessoal inativo para contribuir, trazer pessoal, às vezes, das Forças Armadas para nos ajudar temporariamente no INSS, em função de um acúmulo, num determinado momento, de demandas num órgão público específico. Então, para que eu vou fazer um concurso e colocar gente para ficar 30, 40 anos no serviço público, se eu vou ter aquela demanda num período específico? Não, então, para resolver problemas temporários ou específicos num determinado momento, eu vou contratar pessoas para ficar por um prazo determinado, depois, ultrapassado aquele contexto específico, eu dispenso essas pessoas porque voltou-se a uma normalidade. Por outro lado, eu teria que fazer uma distinção entre carreiras que eu considero típicas de Estado, e essas carreiras típicas de Estado, essas sim, eu vou ter que garantir a estabilidade no serviço público, de carreiras que eu não necessariamente preciso garantir essa estabilidade. E, embora isso não tenha ficado no texto constitucional,
os critérios que eu apresentava eram o seguinte, e debatia, carreira típica de Estado são carreiras que eu tenho durante o exercício desses cargos, dos integrantes dessas carreiras, eles precisam ser instrumentos que evitem o arbítrio e o abuso de poder e que garantam a impessoalidade e a imparcialidade do serviço público. Quais seriam essas carreiras no meu modo de ver? Em primeiro lugar, carreiras que exercem a representação do Estado brasileiro. Ou, por exemplo, Itamaraty fala pelo Estado brasileiro. Por exemplo, as advocacias públicas, as procuradorias de Estado, falam pelo poder público em juízo. Então, se você não garantir essas carreiras, que elas vão ter imparcialidade, impessoalidade, que elas não vão ser tendenciosas ou agir conforme um momento específico para atender interesses não necessariamente legítimos, eu atribuo um poder a elas sem garantir o suficiente para que elas não desviem do poder, não pratiquem ou legitimem o arbítrio no exercício da atividade pública. Então, carreiras que exercem representação do Estado, carreiras que exercem poder de polícia e carreiras que exercem o controle da administração pública. Então, Tribunal de Contas, Controladoria Geral, Polícia Federal, a Receita Federal, são carreiras, os auditores da Receita, que, em função dessa representação do Estado, do poder de polícia e do controle das finanças ou da legalidade da administração pública, são carreiras que, em algum momento, vão precisar de estabilidade sob pena de se gerar um Estado que pode ser abusivo, arbitrário ou até mesmo sujeito à corrupção de uma forma bastante intensa. Então, tudo aquilo que não envolve isso, ou que não se enquadra em uma carreira típica de Estado, eu posso ter, sim, servidores por prazo indeterminado, mas que não precisam ter estabilidade. Então, por exemplo, no âmbito da Advocacia Geral da União, o procurador que assina a petição, que tem poder de definir se vai entrar com uma ação de cobrança ou não, se vai cobrar uma empresa ou não, se vai perder o prazo ou não, tem todo um poder de decisão no processo, eu preciso garantir estabilidade. Agora, aquela pessoa que dá o suporte administrativo, que não tem um poder de decisão na administração pública, ela não precisa ter estabilidade, porque ela não definirá os rumos do Estado diante das circunstâncias ou dos interesses em jogo em determinado contexto. Então, essas carreiras, eu diria, carreiras mais de suporte, de apoio, elas não demandariam essa estabilidade que demandam as carreiras típicas de Estado. Muito embora isso, eu precisava, na forma de admissão das carreiras em que, não só típicas de Estado, mas nas demais carreiras, que eu tenho que ter a admissão por concurso público, eu precisaria ter mecanismos que fossem capazes de medir não só o conhecimento, como também a aptidão daquela pessoa para servir ao público. Então, em alguns países do mundo, como, por exemplo, a Inglaterra, Estados Unidos, eles não trabalham com a figura do concurso público. Eles têm um sistema de contratação que é similar ao da iniciativa privada. Mas eu me lembro, por exemplo, de uma fala de um professor meu da Universidade de Salamanca, um espanhol, latino como nós, que, passando por esse período de pesquisa na Inglaterra, fez a seguinte pergunta para um professor da Inglaterra.
Escuta, a BBC é uma rede de televisão pública. Vocês não acham isso errado? Porque imagine o primeiro-ministro da Inglaterra indicar para a presidência da BBC alguém que é alinhado a ele a tal ponto que não vai permitir que matérias jornalísticas críticas ao governo dele sejam transmitidas. Então, não é bom para a Inglaterra ter uma empresa como a BBC. Deveria ser uma empresa privada, para se evitar essa tendência de indicação de alguém chapa branca, vamos dizer assim. E o professor da Inglaterra ouve aquilo e diz, mas por que ele faria isso? Não entendi a sua pergunta. Ou seja, não tinha lógica para ele, o primeiro-ministro, indicar alguém chapa branca. Mas para um espanhol tinha. E também tem para nós, para a nossa cultura. Então, a gente prescindir do concurso público no Brasil seria abrir mão da impessoalidade e da imparcialidade na admissão do servidor público. O que talvez não aconteça, ou não de modo significativo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas, eu, de outro lado, se eu preciso manter o concurso público, eu preciso ter algum critério de avaliação dessa pessoa, do espírito público dela, ou de pessoas com o perfil de servir ao público. O mecanismo que nós temos hoje é o estágio confirmatório. Então, a pessoa aprovada no concurso público passa lá um período no serviço público e lá depois de 2, 3 anos se avalia se ela passa no estágio e garante-se, então, em passando a sua estabilidade. Qual é o problema? No Brasil, não se trata com seriedade esse período de estágio. Então, a pessoa ingressa e basicamente não se faz avaliação corretamente, é uma avaliação mais formal. Não se avalia se a pessoa sabe trabalhar em equipe ou não, se ela é solucionadora de problemas ou não. Porque no serviço público acontece muito isso. Você tem muita gente que cria problema, outro tanto de gente que é indiferente com o problema e muito pouca gente disposta a resolver problema. Então, eu não avalio esse perfil. Eu digo, por exemplo, na AGU, é muito fácil dizer não num parecer. A pessoa não se responsabiliza. Ah, isso não pode, isso não deve, isso é contra a lei. Agora, também é uma irresponsabilidade dizer sim para tudo. O que é o ideal? É buscar soluções dentro da lei, dentro da legalidade, para que as políticas públicas sejam implementadas de modo eficiente. Isso dá trabalho, isso demanda estudo. Então, eu preciso, de alguma forma, avaliar essa pessoa. A solução que foi encontrada, ela certamente vai ser um dos pontos de maior debate, e reconhecendo aqui, as corporações vão se queixar muito. O que a gente procurou fazer é inserir durante a etapa do concurso público o período de experiência. Então, a pessoa vai ser um trainee. Então, por exemplo, lá na AGU, o concurso hoje são 3 fases. Uma fase de teste, uma escrita e a terceira fase oral. Então, continua a primeira e a segunda fase, teste, escrita. A terceira fase, a ideia que foi pensada, e lógico, sujeito a críticas e revisões e até a não se efetivar, mas a ideia que foi pensada é: o sujeito entra, vai passar 4 horas como uma espécie de analista, um auxiliar do membro da instituição. Então, vai ajudar na pesquisa de jurisprudência,
preparar petição, etc, etc, etc. Mas não assina. Passa 4 horas fazendo isso. Vai participar de reunião, buscar encontrar soluções, etc. As outras 4 horas, a instituição oferece um mestrado para ela, que é um curso preparatório como etapa do concurso. Após esse período, a gente sugeriu 2 anos, mas pode ser menos, pode ser 1 ano e meio, eventualmente 1 ano. Nós vamos avaliar a teoria do mestrado e a prática. Como é que é esse cidadão na prática? Ele resolve problema ou ele cria problema? Ele trabalha em equipe? Ele se sensibiliza com o cidadão? Ele busca construir soluções ou não? Ele recebe uma bolsa nesse período, supondo 50% do valor da remuneração, fica meio período trabalhando, meio período estudando. Passando nessa etapa, que agora é uma etapa do concurso, ele vai fazer o exame oral, como última etapa. E ali se teria a última peneira. Então, foi isso que se buscou fazer. Então, ter um critério como etapa do concurso, porque a cultura brasileira não foi capaz, a nossa cultura, de fazer no período de experiência do estágio confirmatório uma avaliação sobre perfil dessa pessoa para estar no serviço público. Outro ponto que a gente trabalhou bastante e procurou inserir foram os princípios da administração pública. A Carta de 88, ela é fruto da construção, no artigo 37, de princípios que eram conhecidos ou trabalhados naquele momento. Então, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Mas o estudo do Estado, da governança pública no mundo, avançou muito nos últimos anos, principalmente a partir da década de 90 do século passado. E um contexto histórico. Com a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria permitiu que os Estados passassem a ter uma autocrítica maior sobre os seus governos, a sua estrutura estatal. Porque, por exemplo, não se fazia estudo da corrupção, por exemplo, de forma intensa antes da década de 90. E por que isso? Não fazia uma crítica à sua estrutura estatal antes da década de 90, de forma mais contundente. Por quê? Porque se eu critico os estados ocidentais, eu estou dizendo que tem defeito aqui, que talvez o comunismo fosse o melhor regime. Se eu critico lá, eu estou admitindo que aqui... Então, por isso que vários estudos sobre governança pública, corrupção, várias legislações, os tratados internacionais surgem basicamente a partir da década de 90 do século passado. Então, não se falava em transparência pública. Então, nós passamos a ter uma série de novos conceitos no âmbito do direito administrativo que até então não eram conceitos tratados, conhecidos. E a gente procurou, então, inserir vários desses conceitos no caput, na cabeça do artigo 37. Um deles, transparência pública. Mas por que incluir transparência pública se já tem a publicidade? Porque transparência pública é mais ampla do que a publicidade. A transparência pública envolve a accountability, envolve controle social, envolve necessidade de prestar contas ativamente daquilo que é feito na administração pública. Não é só publicar no Diário Oficial.
envolve responsabilização do gestor público. Então, nós inserimos a transparência pública. Opa, mas espera aí. Eu não tenho que buscar um Estado eficiente? Tem. O que traz muita eficiência no setor privado? A capacidade de inovação. E inovar significa trabalhar com o erro também. É saber que eu vou ter que aceitar o erro. Não é tudo que a gente faz de errado que é intencional. Mas, se eu quero ter inovação, eu preciso admitir o erro como algo legítimo e passível de ser aceito também. Então, nós inserimos o princípio da inovação na administração pública. Na busca por eficiência, mas distinguindo também o bom gestor que quer inovar do gestor corrupto. Então, o erro na administração pública, ele precisa ser aceito dentro do conceito de inovação, de trazer novas ideias, novas soluções. Então, por exemplo, hoje, no meio de uma crise como essa, vão haver erros. Tem gestor público tomando decisões equivocadas. Nós não conhecemos tudo da crise. E é preciso entender que, diante de um mundo que demanda soluções rápidas, inovadoras, eficientes, eu preciso trabalhar com uma margem de erro. E que essa margem de erro ela tem que ser aceita. Eu não posso aceitar a corrupção, é o enriquecimento ilícito, é a ação dolosa, intencional de causar prejuízo ao Estado. Mas eu preciso aceitar e incentivar a inovação. Não havia, na década de 80, o conceito de responsabilidade fiscal que nós temos hoje. Então, nós inserimos aqui o princípio da responsabilidade. Um outro grande problema da administração pública. Órgãos, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente quer ir para a direita, o Ministério da Agricultura quer ir para a esquerda. E agora, o que prevalece? A administração pública é una. A gente tem que pôr os dois na mesa e encontrar um denominador comum. Então, inserimos como princípios o princípio da unidade da administração pública. Não é apenas um conceito, a administração pública é una, mas as políticas públicas, o dia a dia da administração pública, tem que levar a essa unidade. Porque eu não posso ter políticas públicas paradas décadas, porque não se chegou a um consenso entre o Ministério A e o B, a Secretaria A e a Secretaria B. Então, eu preciso ter um resultado comum aqui. É preciso haver um denominador comum. Pior do que um fim horroroso é um horror sem fim. Eu paro investimentos, eu paro o desenvolvimento do país. Então, é preciso também ter coordenação, o princípio da coordenação. O princípio da subsidiariedade. Por que subsidiariedade? Porque o que prevalece é a atividade econômica e a iniciativa privada. O Estado é subsidiário. É um Estado não interventor na economia. Eu não posso ter, entre empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, mais de 500 empresas no país. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada a Petrobras ter, entre subsidiárias e controladas, mais de 100 empresas. Então,
A administração pública é subsidiária. O princípio é a liberdade econômica, a iniciativa privada. E um princípio que, para mim, resume todos os princípios, o princípio da boa governança pública. Por que eu penso que esse princípio resume todos? Porque o Banco Mundial ele tem indicadores de governança pública. Quais são esses indicadores? Em primeiro lugar, efetividade das políticas públicas. O Banco Mundial mede a efetividade dos governos. Em segundo lugar, rule of law. A disposição das autoridades públicas em cumprirem os contratos, as leis, as determinações judiciais. Em terceiro lugar, qualidade regulatória do serviço da atividade econômica. Em quarto lugar, corrupção. Controle da corrupção. Quinto lugar, estabilidade política e violência, ou o impacto da violência na sociedade, no Estado de Direito. Em sexto lugar, liberdade de imprensa, accountability e controle social. São 6 indicadores de boa governança. E eu acho que já falei no Mackenzie sobre isso, já fiz uma apresentação no Conselho de Ministros, com o presidente, vice-presidente e os ministros, sobre esses indicadores. O nosso desafio é melhorar a qualidade desses indicadores. O Brasil está atrás, bastante atrás, de 2 países latino-americanos que têm os melhores indicadores de governança, que são Chile e Uruguai. Um pouco acima estão os Estados Unidos. E entre os países com os melhores indicadores, os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega. Ou seja, nós precisamos, esses países nórdicos estão com nota 9, entre 9 e 10, Estados Unidos, Chile e Uruguai com notas 8,5 a 7,5, e o país lá o Brasil está lá com a nota 5, 5,5, quando não 4,5. Nós precisamos avançar nesses indicadores. Então, a ideia de colocar o princípio da boa governança pública é que nós passemos como doutrina, como pensamento da sociedade, a trabalhar melhor esses critérios de boa governança, que, logicamente, inclui a impessoalidade, a imparcialidade, a transparência, a moralidade, que já está, a responsabilidade, a eficiência, a eficácia, etc. Então, em linhas gerais, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos, dentro do norte, eficiência, preservar aquilo que, dentro de um conceito típico de Estado, a garantia de se evitar o abuso e o arbítrio na administração pública, um bom critério de seleção de servidores, a essencialidade do serviço público naquilo que é essencial, aquilo que é sazonal, são servidores por prazo determinado, melhorar aquilo que se chama hoje de cargos de confiança, passando a chamar de carreiras ou cargos de liderança e assessoramento. Ou seja, cargos de gerência, cargos específicos de liderança, um novo conceito. Então, a liderança pressupõe essa capacidade de conduzir pessoas e processos. E
dentro dessa perspectiva, termos melhores critérios de avaliação do serviço público, de participação da sociedade, à luz desses princípios, como a gente falou, da transparência e da responsabilidade. Desconstitucionalizar vários aspectos, porque como nenhuma reforma administrativa é e será perfeita. Toda vez que eu tenho que submeter uma revisão da estrutura desse Estado, do mecanismo de concepção desse Estado, a uma reforma constitucional, eu engesso a capacidade do Estado se modernizar com as novas teorias e as novas perspectivas. Ao mesmo tempo, aquilo que não envolve, lá no artigo 84 da Constituição, aquilo que envolve a gestão do Poder Executivo, sem criação de despesas, o próprio presidente da República poder fazer isso sem passar pelo Congresso Nacional, que hoje, por exemplo, para você extinguir um cargo vago, o presidente tem que pedir ao Congresso Nacional. Para você extinguir um ministério, você tem que pedir ao Congresso Nacional. Olha, eu não vou criar despesa, eu vou enxugar a máquina, eu vou trazer mais racionalidade ao processo. Então, eu teria essa gestão, como é numa empresa. Nem tudo eu tenho que levar ao conselho de administração. Muito eu posso resolver dentro da própria diretoria executiva. Então, trazer esses conceitos também de iniciativa privada para dentro do Estado brasileiro. Nós reduzirmos o espectro de carreiras que tem a necessidade de ter esse instrumento de garantia do próprio Estado, que é a estabilidade. E nós, então, trabalharmos numa perspectiva de um Estado mais eficiente. Hoje, no Congresso Nacional, já tem havido um debate intenso e, curiosamente, um dos pontos que mais se tem, principalmente as associações e sindicatos, batido na questão da forma de admissão no serviço público. Então, uma resistência grande das corporações nessa forma de admissão. Eu acho que esse vai ser talvez o maior debate que nós vamos ter no âmbito do Congresso Nacional, no seio da reforma administrativa. Também se equalizar aquilo que já foi feito no governo federal, mas em vários estados nós ainda não temos, como anuênios, como quinquênios, como concessões de benefícios ou indenizações sem autorização legal. Então, tentar trazer um saneamento uniforme da administração pública, também dentro dos estados e dos municípios. Hoje, um prefeito, às vezes, é eleito e ele não consegue implementar uma política pública, porque ele encontra uma administração pública municipal engessada já, comprometida no âmbito fiscal com pagamento de servidores. Então, quando você reduz o espectro de carreiras que farão jus à estabilidade, você vai dar margem para essa gestão pública ser mais eficiente, também nos municípios e nos estados, de modo mais amplo. Enfim, sabendo que não será perfeito, que a apresentação do texto ele merece ser aprimorado, discutido e concluído, onde é o devido campo, que é o próprio Congresso Nacional, mas não nos esquecendo que é preciso, sim, fazer uma reforma, que acho que esse consenso, acho que todos nós precisamos ter, e lidar o tema com seriedade, sem desconstruir o Estado, porque a desconstrução do Estado, ela desconstrói a sociedade, lembrando, a ausência da burocracia, num bom sentido,
burocracia num bom sentido, ela é importante, então a ausência dela leva a corrupção e ineficiência, mas que o excesso também de burocracia leva à corrupção e à ineficiência. Acho que, enfim, é a busca desse equilíbrio que será fundamental para que um Estado mais eficiente ele seja capaz de trazer mais desenvolvimento, mais justiça para o nosso país. Em linhas gerais, essas seriam minhas contribuições, me colocando, logicamente, à disposição de todos os senhores, principalmente aí para as perguntas que serão feitas. Meu muito obrigado. Muito bom. Obrigado, ministro, pela palestra. Vamos dar início agora à primeira rodada de perguntas, mas antes eu quero voltar a falar que o chat está aberto para as perguntas de todos que estão nos ouvindo, tá? Fiquem à vontade para usar essa ferramenta e, na medida do possível, a gente vai transmitir aqui para o ministro. Ministro, começando essa etapa, eu vou fazer a primeira pergunta. Na perspectiva do governo, qual o impacto a reforma administrativa deve trazer no desenvolvimento dos negócios e da economia? Bom, Alexandre, em primeiro lugar, eu entendo na mudança de perspectiva da concepção do Estado. Ela é uma reforma, vamos dizer assim, que de um lado preservou quem já está no serviço público, mas lança para frente a dimensão de que o Estado vai ter que trabalhar dentro do norte da eficiência e da responsabilidade fiscal. Que nós não vamos mais conviver com um Estado capaz de ser fiscalmente irresponsável. Minha preocupação com isso é tão grande que eu trabalhei no Conselho Nacional de Educação, professor Ismânio, para nós pormos o direito financeiro como matéria obrigatória no curso de Direito. Que hoje, infelizmente, muitos se formam advogados, aí bacharéis em Direito, sem conhecer a lei de responsabilidade fiscal, a necessidade do compromisso com o regime fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Se estuda muito direito tributário e se relegou o direito financeiro. Isso foi na minha realidade de estudo lá atrás, na década de 80, 90. A gente pouco estudava o direito financeiro e, infelizmente, ainda hoje, mesmo com uma lei tão robusta, como a lei de responsabilidade fiscal, com textos constitucionais tão importantes como limite de teto dos gastos, a necessidade do rigor nas contas públicas, pouco ainda a gente estuda o direito financeiro no Brasil. Então, é esse Estado que vai ter que ser eficiente, entregar bons serviços públicos com o menor custo possível. E isso desonera o serviço público, ou desonera o Estado, ou desonera ainda a necessidade de pessoas físicas e empresas terem que contribuir com uma carga tributária tão pesada como a existente no Brasil. Hoje nós temos carga tributária dos países nórdicos entregando serviços públicos de segunda, terceira categoria. Então, nós não temos a saúde da Noruega e da Suécia, nós não temos a educação da Noruega e da Suécia, mas nós temos carga tributária próxima da Noruega e da Suécia. Então, é esse melhor equilíbrio entre contribuição do cidadão com o Estado e a recíproca que deve haver de entrega de serviços públicos de qualidade para o cidadão. Acho que se nós invertermos a curva, a reforma administrativa ela vai ter esse papel, inverter a curva da ineficiência para a eficiência. Muito bom, ministro. Ministro, eu estava aqui
dando uma olhada no nosso chat, o Marcos Tomazini fez uma pergunta que penso que vai bem próxima de encontro àquilo que eu já fiz. Então, eu peço para o Marcos, se tiver alguma outra pergunta, ou se quiser reforçar a própria, a gente pode encaminhar aqui. A próxima pergunta é a Érica. Tudo bem, Érica? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse evento. Gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes desta renomada instituição de ensino, o convidado e palestrante, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, os professores, os organizadores deste importante evento, os colegas debatedores e também os ouvintes. Bem, a minha indagação se relaciona a alguns pontos que o senhor ministro abordou em sua fala inicial. De fato, na comunidade jurídica, um dos temas centrais de discussão sobre a PEC 32 diz respeito aos servidores públicos. Como o senhor mencionou, sabemos que a função do servidor público precisa de garantias para ser bem exercida, com impessoalidade e livre de interferências. Portanto, existe essa preocupação com a alteração do regime jurídico do funcionalismo, em especial com a possibilidade de que aconteça um maior abuso na criação destes cargos de liderança e assessoramento. E também o fato de que a PEC ela não resolve as burlas ao teto remuneratório, mas acaba atingindo servidores de base, que são a ampla maioria, sobretudo se pensarmos na realidade da administração em âmbito municipal, por exemplo. E também o fato de que a retirada de algumas garantias poderia acabar afastando possíveis talentos, ao invés de atrair esses talentos para a administração. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco mais sobre a sua visão quanto a esses aspectos da reforma. Muito obrigada. Bom, Érica, obrigado pela pergunta. Eu acho que garantias, nós temos que as garantias, elas não são para o servidor. Eu entendo que as garantias devem existir para o bom serviço público. Então, a estabilidade não é porque a minha corporação merece, a outra corporação merece, não. É a necessidade para o bom exercício do serviço público de garantias A, B ou C, é isso que eu preciso responder. Então, a garantia da estabilidade, eu entendo que ela tem que estar presente para fins de se garantir a impessoalidade, a imparcialidade e a eficiência. Para quem? Para quem tem poder de decisão na administração. Eu tenho poder de multar ou não multar essa pessoa? Eu tenho poder de dizer se é lícito ou não é lícito esse contrato? Eu tenho poder de autuar uma empresa? Eu tenho poder, e a partir desse poder, sofrer pressões políticas ou do setor privado que sejam capazes de me desvirtuar da boa governança pública. Então, a estabilidade eu preciso, por isso que eu tenho que ter um critério para essa estabilidade. Eu talvez não precise de estabilidade para alguém que vai exercer um trabalho meramente burocrático, né? Para essa pessoa, o desvio de conduta seria suficiente para ela o risco de perder o emprego, porque ela não tem justamente a garantia da estabilidade. Então, acho que é esse o equilíbrio que nós vamos ter que fazer. E essa vai ser a grande chave de decisão, na minha visão, sobre a reforma administrativa. Sobre os talentos. O professor Valdomiro está aí. O professor Valdomiro é de uma época em que se entrava no emprego e se aposentava naquela mesma empresa. Ele era do Banespa e ia se aposentar no Banespa. O sujeito entrava no Banco do Brasil e queria se aposentar no Banco do Brasil. Hoje em dia, nós acho que estamos caminhando já para que a gente vê em países como Estados Unidos e Inglaterra. O serviço público já não é um fim. Ele tem que ser um bom começo.
para servir ao público. Mas a iniciativa privada, ela, dentro do próprio conceito de subsidiariedade, ela talvez tenha que ser mais atrativa do que o serviço público. Então, vamos lá, num primeiro momento, no serviço público, eu vou ter um salário talvez maior do que na iniciativa privada. Mas talvez um bom profissional tem que ter melhores salários, ou se pressupõe isso, na iniciativa privada do que no serviço público. Então, o serviço público não é lugar para você ficar rico. Esse é o primeiro ponto. É lugar para você servir ao público. Quer ficar rico? Vai para a iniciativa privada. Quer ganhar dinheiro? Vai arriscar na iniciativa privada. Então, acho que assim, nós não podemos perder os grandes talentos. Mas eu não posso ter uma estrutura pública que eu mato os talentos. O sujeito entra no serviço público, acho que acabou. Passei no concurso, já fiz o que eu tinha que fazer. Não. Você tem que começar uma carreira agora. Tem que entregar resultado. Por isso que eu pego muito nesse critério de seleção. Eu sou um defensor do critério de seleção ser mais rigoroso na avaliação de perfil. Pessoas que resolvam problema. Não pessoas que se acomodem e sejam indiferentes com o problema, nem pessoas que criem problema. Então, espero ter contribuído, se não respondido, contribuído aqui para a reflexão do assunto. Muito bem. O Cleiton tem uma pergunta agora. Cleiton. Boa noite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, ministro. Mudando um pouco o contexto agora, né, falando um pouco mais do lado econômico, né, de que forma o senhor, né, vê como a reforma administrativa contribui para o restabelecimento do equilíbrio fiscal, né, e em qual horizonte de tempo? Obrigado. Assim, ela contribui sobremaneira, eu entendo, mas é uma perspectiva não de curtíssimo prazo. Acho que ela, num primeiro momento, o que ela faz é mudar o modelo mental de compreensão do Estado. Então, de certa forma, o sujeito vai entrar no serviço público, ele vai saber assim, opa, isso aqui não é o meu fim, eu tenho que ser bom aqui, senão eu também posso não ficar. E o administrador público, o eleito, o representante do povo, vai ter mecanismos de não se ver escravo, vamos dizer assim, ou impossibilitado de reduzir gastos públicos se o Estado não precisa ter aquele tamanho. Então, o prefeito é eleito lá, se ele está com 70% do seu orçamento dedicado à folha de pagamento, e nem todo mundo é mais estável, ele vai ter possibilidade, ou talvez o dever, à luz do princípio da responsabilidade, de reduzir o gasto com folha de pagamento. Então, eu diria que num prazo aí eu vou evitar o inchaço e eu inverto a curva, como eu disse. A partir de hoje, ou a partir do momento em que é aprovada a reforma, eu vou poder contratar gente por prazo determinado para me resolver um problema. Eu estou com caos na saúde, eu aumento o número de servidores na área de saúde. Eu estou com um problema na Previdência sazonal, eu vou resolver aquele problema específico. E não vou ter que ficar ali com uma folha de pagamento de 30 anos ativo, mais 20, 30 anos inativo. Com uma conta aí de 50, 60 anos para pagar. Então, é essa concepção de um Estado moderno e que vai poder ter instrumentos de não ficar refém do gasto público com o servidor. Obrigado. O Eduardo vai fazer uma pergunta agora, ministro. Pois não, boa noite, senhor ministro, boa noite a todos os presentes. Ministro, Vossa Excelência nos ofereceu uma explanação bastante profunda e bastante clara sobre os benefícios da reforma administrativa
para o governo. Eu gostaria de perguntar, Vossa Excelência, na percepção do Ministério da Justiça, quais são os principais benefícios imediatos para a população, para o cidadão que sente a reforma? Como você vai ser perceptível? Muito obrigado. Vou tentar reproduzir um pouco do ministro Paulo Guedes, né? É a baixa do dólar, aumento da bolsa, porque você muda a expectativa do mercado, você muda a expectativa da sociedade. Então, o investidor estrangeiro vai falar assim, eu posso investir lá, que eu não vou ter calote, por exemplo. O Estado está construído de uma forma que vai ter equilíbrio fiscal nas contas públicas, né? Que a administração pública ela vai ser de um tamanho tal proporcional à necessidade dela. Então, eu mudo a expectativa do investidor. A empresa, principalmente grandes investimentos, eles vão ver no Estado brasileiro um Estado sério, princípio de transparência, princípio de boa governança pública. Opa, eles estão com um caminho de seriedade, de condução. Eu estou trazendo, quando eu trago o conceito de boa governança pública, isso está nos principais documentos da União Europeia. Não existe uma Constituição latino-americana sobre isso. Nós só temos no conceito dos documentos, entre aspas, formadores da União Europeia. Então, eu estou trazendo conceitos que transmitem segurança para o investidor. E isso vai se reverter em emprego, investimento, renda, melhoria da qualidade de vida, maior renda do trabalhador. Acho que é no dia a dia do cidadão. Legal. Valdir Recalde. Boa noite a todos, saúdo a todos os presentes. Excelentíssimo senhor ministro, muito obrigado aí pela sua presença. É um prazer aqui a oportunidade de falar com o senhor. Ministro, durante a sua fala, o senhor apresentou um pouco da importância da teoria da burocracia, né, a weberiana, no sentido de que a sua ausência é maléfica, assim como a utilização exacerbada da burocracia também não é bom para a economia, né? De acordo com os dados do IPEA, empreender no Brasil tem várias implicações aí econômicas em função da estrutura estatal, né? Então tem que contratar contador, advogados para atender aí a necessidade estatal, né? Isso dificulta a entrada de novas empresas, diminui a concorrência, aumenta os riscos aí associados à atividade econômica, enfim, não é positivo para o Brasil. Nesse sentido, excelentíssimo, eu gostaria que Vossa Excelência comentasse como é que a reforma administrativa pode simplificar e favorecer a vida aí do empreendedor no mercado brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Valdir. Eu entendo assim, não há solução mágica. A reforma administrativa é uma dentre outras reformas necessárias. Então, tivemos a reforma da Previdência, temos que ter a reforma administrativa, temos que ter a reforma tributária, simplificação do sistema tributário brasileiro é essencial. Né? Para você abrir uma empresa hoje, o sujeito tem que entender de direito, contabilidade e do ramo dele ainda. Então, assim, às vezes eu estava conversando com o meu chefe de gabinete ontem e ele falou: quer desejar mal para uma pessoa vai empreender, né, no Brasil hoje. É difícil. Não é simples. É uma atividade de alto risco, empreendimento privado. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. O que eu posso lhe garantir é que essa é uma preocupação central do governo. Então, você pega pessoas como o ministro Paulo Guedes, como o ministro Tarcísio, como o ministro Bento, são pessoas, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, são pessoas que trabalham, têm um modelo de pensamento voltado para o empreendedor.
de nós darmos mecanismos ou criarmos condições para que o empreendedor ele consiga ter uma vida mais fácil, uma vida mais simplificada, eu diria, né? Então, todo empresário quer pagar o tributo, mas não é tão simples assim, porque o sistema é complexo por si mesmo. Então, todo empreendedor quer vencer na vida, quer ter lucro e ter resultado e conquistar, né? Mas é uma atividade difícil. E é por isso que a Érica colocou. Às vezes, os talentos estão indo só para o setor público, porque empreender no Brasil é difícil no setor privado. A gente precisa virar essa chave, né? De criar condições para que a inovação do setor privado, a pesquisa no setor privado, o empreendimento no setor privado cresça. Acho que esse é o nosso papel. E eu cresci, eu e o Alexandre, a gente era menino, meu pai num banco público, como era o Banesco, o Banco do Estado de São Paulo, mas me lembro, na década de 80, meu pai dizia assim, eu estou aqui para dar lucro para a minha instituição. Então, emprego público, eu tenho que criar mecanismos. Eu estou aqui no serviço público para criar condições para que o setor privado e o Brasil cresça. Eu não estou aqui para receber um salário no fim do mês. Então, nós termos, acho que é complexo e é um conjunto de fatores que eu posso lhe garantir essa vontade de fazer o Brasil dar certo. Obrigado, ministro. Bom, agora vamos entrar com algumas perguntas dos participantes que vieram através do chat. A Janaína Lopes Pereira fez algumas perguntas e a Érica vai responder a uma, vai fazer essa pergunta ao ministro e aí a gente segue com as outras perguntas do chat, ok? Com você, Érica. A ouvinte Janaína Lopes traz uma interessante indagação sobre o artigo 37 da Constituição. Ministro, sabemos que a letra da lei não é suficiente para transformar as práticas. Como operacionalizar todos esses novos princípios? Ou o que leva a crer que a inserção de tantos novos princípios no caput do artigo 37 terá um efeito diferente do efeito que teve em 88 com a Constituição ou em 98 com a reforma gerencialista? Veja, os princípios do artigo 37, eles não trabalham sob a perspectiva da legalidade em si. Eles trabalham com conceitos que não são desenvolvidos no âmbito do pensamento, da realidade e da prática do Estado. Quando a gente traz, por exemplo, o conceito de unidade e coordenação, ele é um conceito que quem trabalha no serviço público não vivencia. Às vezes o sujeito acha que está lá no Ministério, está aqui no Ministério da Justiça, e ele quer resolver o problema dele, e pouco importa se esse problema está conectado com outro ministério. Então, é dizer, eu servidor público, eu agente público, terei que, por princípio, me pautar por esses princípios que estão aqui estabelecidos. Então, é uma mudança de cultura, é uma mudança de filosofia, de pensamento, de construção de uma doutrina, de uma jurisprudência que vai pautar o serviço público por conceitos que até então são inexplorados. Então, acho que essa é a perspectiva de mudança de pensamento e internalização de conceitos que até então não existiam de forma substancial na administração pública. O áudio, Alexandre. Perdão. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o Eduardo, que vai fazer uma pergunta que veio do Anísio, veio através do chat, tá?
Pois não, Alexandre. Senhor ministro, o nosso aluno Anísio Silva, do curso de mestrado de administração, consulta o senhor. Podemos perceber a boa intenção e o alto grau de profissionalismo no trabalho relativo à reforma administrativa, mas sabemos das forças contrárias a estas mudanças. Entidades, pessoas e cargos já ocupados que se beneficiam da máquina administrativa, até mesmo pela condição de ser humanos, lutarão para manter seu status quo. Como fazer para superar essas forças contrárias, o que de fato é melhor para o país e para a sociedade? Obrigado. Bom, a primeira estratégia adotada foi não se mexer nos atuais servidores, para se evitar resistências. Então, isso reduziu muito a resistência. E se trabalhar numa perspectiva futura, em relação aos novos servidores. Segundo lugar, é o processo de convencimento, a pressão da sociedade. E assim como as corporações vão ao parlamento pleitear os seus interesses, é o setor privado, produtivo, também ir ao parlamento, postular e dizer que forma de Estado ele quer. Então, o parlamento é onde está a representação da sociedade. E assim como o setor público vai lá demandar as suas pretensões, o setor privado e a sociedade é importante que estejam ali presentes num processo de convencimento também dos parlamentares. Muito bom. Cleiton? Oi. Vou fazer vou redirecionar uma pergunta aqui para o ministro da Lígia Maluf, né? Qual a avaliação em relação ao impacto na possibilidade de proporcionar um aumento de número de vagas, né, para servidores públicos, uma vez que existirão vagas temporárias, né, a fim de suprir demandas crescentes de certos órgãos do governo e autarquias? Pergunta da Lígia Maluf, ministro. Obrigado. Perdão, Cleiton, você pode repetir a pergunta? Posso, claro. O som ficou baixo, por gentileza. Claro, claro. A avaliação do senhor em relação ao impacto, né, no aumento de número de vagas para servidores públicos, né, uma vez que a gente vai ter vagas temporárias, né, para suprir demandas crescentes de órgãos do governo e autarquias, né? Qual que é a avaliação do senhor em relação ao número de vagas, né? Olha, na verdade, eu acho que vai haver uma diminuição. Então, quando, por exemplo, eu contrato temporariamente, finalizado aquele trabalho excepcional, extraordinário, eu volto ao status quo, né? Eu reduzo o número de servidores públicos. A minha expectativa é a inversa, de que haja uma redução de servidores públicos, justamente por essa possibilidade de contrato temporário. Obrigado. Valdir? Obrigado, ministro. Estava desligado meu microfone aqui. Obrigado. Senhor ministro, tem uma pergunta bastante interessante aqui do senhor Gregório Poliano. Durante a sua apresentação, o senhor comentou que, tão logo houve o convite pelo senhor presidente da República, o senhor foi até a Universidade de Salamanca, ficou recluso lá 20 dias estudando e viu alguns países nos quais aí foram feitos procedimentos aí de reforma administrativa. A pergunta do Gregório, ele vem ao encontro dessa sua colocação, que é: qual seria um país que serviria de modelo aí na vanguarda de uma reforma administrativa e que, na visão do senhor, poderia ser aplicado na realidade brasileira, apesar aí das considerações e pressões políticas existentes na nossa cultura? Olha, o sistema de pensamento do Estado, concepção do Estado brasileiro, desses três que eu estudei, ele se aproxima mais da Alemanha. A forma de contratação, ela se inspirou mais no modelo da Alemanha, porque lá eles preservam também essa questão do concurso, e eles procuraram justamente trabalhar essa questão da estabilidade com algumas carreiras específicas só. Então, embora eu tive a limitação séria com o idioma, eu não leio alemão,
mas eu consegui pegar alguns artigos em espanhol e em inglês que me ajudaram a compreender, não profundamente, mas ter uma visão geral dos principais pontos que a Alemanha trabalhou. Então, essa concepção de algumas carreiras só terem estabilidade e também uma mescla do concurso público com uma sistemática de um período de avaliação também do perfil da pessoa. O sistema americano em inglês ele é muito mais, vamos dizer assim, liberal, num sentido assim, menos burocrático até. O problema é que pegar algo enlatado de um outro país que não funcionaria aqui, né, na nossa concepção, eliminar o concurso público no Brasil, eu entendo que seria uma tragédia, porque haveria um risco grande à meritocracia no Brasil, no acesso ao cargo público. Então, eu acho que a Alemanha aí é um modelo mais próximo do que a gente possa ter. Tá certo. Ministro, vou fazer uma pergunta agora do Nairobi, meu colega de mestrado. Considerando as melhores práticas de austeridade e as orientações da OCDE, gostaria de saber também se a nova proposta de reforma administrativa já apresenta algum modelo para medição e acompanhamento de performance, resultados e relacionamentos. Além disso, o senhor acredita que até o final do ano ela possa ser votada na Casa Legislativa? Estamos na torcida que sim. Eu acredito que sim. Acho que até o fim do ano é um tempo. Acho que o Congresso, nesse primeiro momento, a questão da pandemia, ela não paralisa as discussões, mas ela de alguma forma, assim, não torna a prioridade número 1, né? A discussão da reforma. Mas entendo que o segundo semestre será o momento da reforma administrativa. Eu acho que, assim, há aspectos que eu gostaria que nós avançássemos mais, mas não necessariamente no status de emenda constitucional. A OCDE e outros países, por exemplo, discutem muito pagamento por performance dentro do serviço público também. É algo que eu acho que nós precisamos avançar e acho que seria um passo seguinte, né, de termos um pagamento por resultado, assim como já há na iniciativa privada. Acho que talvez seja uma segunda etapa que isso vai precisar ser feito com mais intensidade. Tá legal. O Eduardo vai fazer uma pergunta agora que veio do chat também. Senhor ministro, ao desejar ao senhor o Haroldo, qual é a perspectiva de Vossa Excelência em relação às audiências públicas na votação da reforma administrativa? A reforma pode perder força? Não, a reforma é uma prioridade do governo e mais do que isso também se soma a isso, aliás, é uma necessidade do país e também há uma consciência no Congresso sobre a importância e necessidade de aprovação dessa reforma. Então, é algo que já está consensuado. O que nós precisamos ver é como ela vai sair, a modulação, as mudanças, aperfeiçoamentos. Mas creio que até o fim do ano nós temos todas as condições de ter a reforma aprovada. Tá certo. O Cleiton vai fazer uma pergunta agora. A pergunta veio do Haroldo Nascimento. Obrigado, Alexandre. Ministro, a estabilidade, né, não é um dos fatores que permitem a continuidade da máquina pública, apesar das trocas de governo e dos cargos comissionados. Os serviços essenciais podem estar ligados ou não aos serviços burocráticos, não podem acabar sofrendo por essas interferências políticas? Se eu entendi aí bem a pergunta, Cleiton, tentando responder, o Estado ele precisa ser eficiente, é importante isso, mas ele precisa de uma estabilidade. Então, uma das relevâncias das carreiras típicas de Estado terem estabilidade é garantir a memória do serviço público.
naquilo que envolve o coração do serviço público. É permitir uma continuidade. Assim, porque numa empresa, às vezes o sujeito é dono da empresa, ele vai ser 30 anos dono da empresa, 40 anos, vai passar de pai para filho. Então a memória vai estar nele. No serviço público é diferente. De 4 em 4 anos muda o gestor. Ou a possibilidade de mudança do gestor. Então a memória tem que estar com essa boa burocracia que vai garantir a mescla entre a estabilidade do serviço público, no sentido de estabilidade positiva que deve haver, com as inovações que vão vir a partir dos novos representantes eleitos. Essa mescla, ela traz um equilíbrio necessário, acho que, para a boa administração pública. Obrigado. Obrigado mais uma vez, ministro. Passo a palavra para a Érica agora, que tem mais uma pergunta para o senhor. Bom, ainda sobre os princípios, o Anderson Magalhães gostaria que o senhor ministro comentasse um pouco mais no que diz respeito ao princípio do Estado subsidiário. Eu até gostaria de fazer um acréscimo nessa questão, porque muitos entendem que o princípio da subsidiariedade já estaria previsto no artigo 173 da Constituição, ao estabelecer que a exploração direta da atividade econômica no Brasil cabe aos particulares e o Estado deveria atuar subsidiariamente. Então, qual que seria a ideia de ter também este princípio no rol do artigo 37 da Constituição? Acho que o princípio é o reforço. Quando eu coloco como dentro do caput do 37, isso significa que é o coração da administração pública. Quando eu jogo lá no 170 e tanto, 173, salvo engano, ele não faz parte da essência da administração. Então, não é porque ele está lá que ele não deve estar aqui. Acho que a função é trazê-lo para o centro da discussão e como norte da própria administração pública. O Eduardo tem mais uma pergunta, Eduardo Almeida. Sim, ministro, uma consulta. O senhor comentou a respeito do princípio da inovação na administração pública, que é algo muito claro, uma transformação bastante positiva de cultura administrativa. O senhor acredita que a reforma administrativa seria capaz de mudar a cultura do setor público de forma a permitir que o princípio da inovação seja parte do modo operante da administração pública? E também uma segunda pergunta encaixada, haveria se os processos internos da administração pública para permitir isso e evitar punições ao princípio da inovação, uma vez que pode se gastar mais do que se precisa em alguns projetos? Inserir a inovação é inovador, né? Então, hoje, ninguém quer ser administrador público. Porque você assumir um cargo público, você põe seu CPF, talvez fique respondendo processos pelo resto da vida, não porque você praticou corrupção, mas só porque a sua decisão, na visão de alguém, de algum órgão de controle, não era o melhor caminho na concepção dele. Então, colocar isso como princípio é uma forma de eu trazer equilíbrio à regra do jogo. De também dar o mínimo de garantia ao administrador público ou ao bem-intencionado e bom administrador público, sob pena de nós perdermos grandes talentos que poderiam aí concorrer a cargos eletivos e deixam de fazê-lo justamente porque têm uma vida tranquila no setor privado e não querem assumir o risco de comprometer tudo aquilo que conquistou no setor privado por conta de 4 anos de mandato eletivo. Obrigado, ministro. Estamos nos aproximando do encerramento. O Valdir tem mais uma pergunta para fazer, mas antes eu vou fazer uma pergunta que veio do chat, que é da Janaína, da mesma Janaína Lopes.
ela pergunta: Ministro, o senhor poderia me comentar as propostas de alteração no artigo 84, atribuições do Presidente da República? Parece-me que este é um dos pontos que mais tem gerado preocupação na sociedade. Isso não terá impacto na estabilidade? Entendo que não. Ali, na verdade, você está reconhecendo ao Presidente da República o poder de gestão no âmbito da administração pública, desde que ele não crie despesa, desde que ele não tome medidas que impactem o coração, por exemplo, da administração pública. Então, o Presidente da República tem que ter poder em não criando despesa, de extinguir um ministério, ele vai responder não pela extinção em si, mas se ele fez uma extinção indevida, a própria sociedade vai cobrar dele. Então, há outros mecanismos de controle. E muitas das vezes se deixa de fazer uma redução de uma secretaria ou de um ministério, ou de cargos comissionados vagos, por exemplo, ou cargos públicos vagos, porque o processo legislativo é um processo mais complexo. Então, aquilo que envolve trazer mais eficiência, com mais rapidez, o próprio Presidente da República pode fazê-lo. Agora, há outros meios de controle, de responsabilização do Presidente da República, caso ele pratique algum ato indevido, né? Esse controle legal, constitucional até, e quando você coloca princípios como a boa governança pública, automaticamente você vai ter mecanismo de controle do abuso e do arbítrio. Perfeito. Agora, o Valdir tem uma última pergunta e antes do encerramento. Valdir? Muito obrigado. Senhor ministro, rapidamente, né, à luz aí da reforma administrativa, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre como manter a atratividade e reter talentos no serviço público a despeito aí das oportunidades do setor privado. Obrigado. Eu acho que você ter um salário justo, né? Manter o salário justo com uma perspectiva de carreira, com início, meio e fim. Hoje, um dos problemas é que o sujeito entra ganhando 20, 30 mil e acaba ganhando 20, 30% a mais do que isso. Ele passa 30 anos trabalhando para ter uma variação salarial muito pequena, que desestimula o crescimento profissional. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz pós-mestrado, doutorado. Em termos de salário, não ganhei um centavo a mais por isso. Então, eu acho que há mecanismos de carreira, de gestão de recursos humanos, muito pouco exploradas dentro do serviço público. Pagamento por eficiência, por exemplo, por performance, por resultado, por bons serviços prestados. Então, acho que há muito por se fazer nesse sentido ainda. Bom, penso que foi um debate enriquecedor. Agradeço profundamente o ministro pela disponibilidade, pela presença e pelo pronto atendimento. Nós vamos encerrar o evento. Vou passar agora para a Luciana, do cerimonial, que vai fazer as considerações finais. Obrigado a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Gostaríamos de agradecer ao ministro da Justiça e Segurança Pública, professor Dr. André Mendonça, pela conferência, por estar mais uma vez conosco na universidade. Agradecemos a participação das autoridades do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mais uma vez agradecemos ao Alexandre pela moderação, nossos agradecimentos aos debatedores, ao público que nos acompanhou e desejamos uma excelente noite a todos. Muito obrigada, até o próximo. Eu que agradeço, professores, muito obrigado a todos.
todos que nos acompanharam. Parabéns ao Mackenzie, sempre um privilégio acompanhar e participar dos trabalhos da nossa instituição presbiteriana, nosso Instituto Presbiteriano Mackenzie. Um grande abraço e espero vê-los em uma próxima oportunidade. Foi um privilégio para mim, podem ter certeza.